E aí, gente, esse é o Em Detalhes sobre o 7º episódio da primeira temporada de Anéis de Poder, a série de O Senhor dos Anéis. Nesse tipo de vídeo eu busco me aprofundar em pequenezas que aparecem no episódio da vez, bem como trazer elementos do universo escrito por Tolkien. Eu também lanço uma análise do episódio, na qual eu falo sobre a história, narrativa, analogias e etc. É como se fosse uma crônica baseada, obviamente, no episódio da vez. Antes de seguir, um recado importante. Indico bastante que vocês assistam ao Em Detalhes sobre o 6º episódio e também sobre o 5º episódio. Quem não assistiu esses dois vídeos, saiba que neles eu já adiantei várias coisas que se tornaram fato exatamente aqui. Eu falei sobre Balrog, falei sobre Mordor, Montanha da Perdição, os orcs e por aí vai. Então esse vídeo aqui, ele vai abordar outros pontos para não fazer um vídeo anular o outro, não faz sentido. Então, por favor, sentiu falta de alguma coisa? Antes de comentar, assista os outros vídeos de Em Detalhes. É um apanhado enorme de assuntos sobre tudo que está acontecendo na série e que se relaciona com o legendário de Tolkien. Isto posto, vamos ao papo da vez. Primeira pergunta, né? E aí, cara, o Celeborn morreu mesmo, PH? Então, a Galadriel, enquanto conversa com o Theo, fala sobre o seu marido, né, o Celeborn. No caso, pontualmente nesse papo, seu ex-marido, como ela fala, já que ela diz que ele morreu. No Legendário, não há nenhum resquício de que Celeborn tenha morrido. Tanto que, para os olhos mais atentos e para os bem memoriados de cabeça, ele aparece na trilogia do Peter Jackson, junto com a Galadriel. E a trilogia do Peter Jackson, né, Seus Anéis, se passa na Terceira Era. Nós estamos aqui na Segunda Era, então como assim ele pode estar morto? No Legendário, e isso não com relação ao Celeborn, é normal que os elfos pensem que outros elfos estejam mortos e depois de um tempo ele ressurja. Como a Segunda Era, na qual se baseia a série Os Anéis de Poder, tem poucos eventos completamente descritos, ela é cheia de lacunas e nada impede de que algo parecido tenha acontecido com Celeborn e com Galadriel. Além de que, pelo que foi estabelecido na série, Galadriel abriu mão de tudo para ir em busca desse mal, esse mal que matou seu irmão e que ela vinha sentindo. Eu teria um pouco de paciência e esperaria essa questão do Celeborn se desenrolar um pouquinho mais, porque daí pode surgir uma boa reviravolta, uma boa surpresa. É possível, por exemplo, que Sauron já esteja na série, e seria bem compreensível que Celeborn estivesse cego pelos encantos e pelos objetivos escusos do Sauron na forma de Anatar, o que explicaria tanto os movimentos estranhos por parte dos elfos, mas também por parte dos anãos, principalmente a Disa, que já parece ter uma ganância crescendo dentro de si. Agora um pouco do Celeborn, e eu vou fechar um pensamento legal. Ele e Galadriel se conheceram, se apaixonaram e se casaram na Primeira Era. Quando a Galadriel veio para a Terra-média, logo se apaixonou por ele, né? E daí firmaram matrimônio. Inicialmente, ambos habitavam em Beleriand, a região de origem de Adar e também de origem do Arondir, segundo aqui a série. Lembram desse papo? Acho que é terceiro episódio, talvez. Pois então, aqui alguns escritos do Tolkien se chocam, porque há relatos que eles saíram de Beleriand antes da queda e outros que eles ficaram até os finalmente. Isso tudo ainda na Primeira Era, tá? Nessa época tem algo relevante aqui pra série. Celeborn começa a ter ranço de anão por conta de uma super treta baseada em ganância. Ganância e protecionismo. Um espelhamento reverso do que vem acontecendo no núcleo do Durin e do Elrond. E aqui vão algumas referências, olha só. O rei elfo de Doriath chamou os artesãos anãos para inserir uma Silmaril em um colar de joias, o Naglaumir. Porém, de tão lindo e precioso, os anãos cobiçaram esse colar. Cobiçaram também a Silmaril que estava nele, né? E aí mataram Thingol para tentar levar os itens. Elfos perseguiram os anãos, mataram alguns, porém, os que conseguiram fugir foram e se reuniram com outros anãos numa investida de vingança agora contra os elfos e também para retomar o colar, porque os elfos, quando foram atrás desses anãos, conseguiram tomar de volta esse colar. Nessa investida, vários elfos morreram e, mais uma vez, o colar ficou em posse dos anãos. Beren é desse livro aqui, ó. Desse livro aqui que está no primeiro link da direção. Beren recuperou o colar de novo e tanto o colar quanto a Silmaril ficaram de um lado para o outro por um tempo. Desde então, Celeborn, que estava presente em vários desses acontecimentos, passou a ter grande desconfiança com os anãos, tanto que, mais tarde,
Quando os elfos de Eregion interagem com Khazad-dûm, inclusive algo que estamos vendo na série acontecer, Celeborn sempre se pôs um pouco reticente. Percebem algumas semelhanças nas relações que estamos vendo entre Durin, Gil-galad, Elrond e o pai de Durin, e também com Celebrimbor? Por aí vai, nessa série no caso. Então, o colar de Durin retirado de seu pai é também uma referência a isso. Vale dizer, eu não estou dizendo que é o mesmo colar, não é isso. Estou apenas dizendo que é sim uma referência. Agora deixa eu colocar esse livro ali. Pois bem, com o fim da Primeira Era, tanto Galadriel quanto Celeborn não saem da Terra-média. E é aqui que a coisa cria boas lacunas para a série, porque os escritos de Tolkien, principalmente sobre a Segunda Era, são bem espaçados. Celeborn e Galadriel podem, eu não estou dizendo que, mas podem ter vivido por um tempo em Lindon, onde na série fica ali o Gil-galad. Mas também eles podem ter vivido em outro reino com os elfos Sindarin, inclusive com Celeborn governando esse lugar. Em outros escritos, o casal mudou-se para Eriador, onde supostamente nasceu a filha deles, Celebrian. Foi nessa época, segundo os escritos e no que a série se baseia, que Galadriel começou a sentir um mal crescente na Terra-média. Isso é um fato. A série se baseia nesse ponto específico. Nessa época, fundou-se Eregion, onde o casal habitou, e quando Celeborn começa a se chatear com a relação de Eregion e os anãos de Khazad-dûm, apesar de serem outros anãos, diferente daqueles que destruíram Doriath. Porém, noutras histórias, olha só como tem muito espaço aqui, muitas lacunas, né? Galadriel vai morar em Lothlórien, mais ou menos aí por essa época, quando ela começa a sentir umas coisas maléficas, etc. E o Celeborn fica em Eregion. Porém, outras histórias ainda sobre isso dizem que eles jamais saíram lá dessa cidade. É aqui que surgem vários espaços, lacunas que a série pode estar lidando com. São perguntas que eu me faço, né? Por que Galadriel foi para Lothlórien, se essa versão for a factual? Ora, vários motivos, né? Alguma treta com Celeborn, alguma coisa que aconteceu com Celeborn, enfim. O que a sensação dela do mal crescente tem a ver com essa provável ida dela para Lothlórien? Então é nesse espaço que a série vem atuar, e eles sabem disso. Quem está mexendo nesse setor sabe o que está fazendo, porque, como eu mostrei, as referências foram muito bem feitas, foram bem colocadas. E melhora, foi nessa época de lacunas da Segunda Era que Sauron, disfarçado de Anatar, chegou a Eregion. E de novo, Eregion estava parça de Khazad-dûm, tanto que as construções elas foram mostradas aqui na série. Então é sim possível que Sauron já esteja ou tenha estado por ali, disfarçado, passando a lábia nos elfos, passando a lábia em Celeborn ou em Celebrimbor, e por aí vai. Lembrando, o nome da série é Anéis de Poder, e é justamente desse rolo que os anéis são de fato forjados. E também é de onde começa um confronto de fato contra Sauron, dadas as desconfianças que começam a surgir sobre esse cara e sobre a sua atuação e os seus objetivos com esses anéis. É sim totalmente possível que isso represente também a volta de Celeborn, e Galadriel aí sim entenda que estava errada sobre a sua morte. É possível que a série venha preencher esses gaps que estão colocados na segunda temporada. Que ela venha preencher na segunda temporada os gaps dessa Segunda Era que estão sendo colocados por aqui. Algo que eu ainda não falei nenhum em detalhes foi sobre aquele grupo que está em busca do estranho. Não há nenhum relato do que eles podem ser, né, do que podem ser esses personagens, quando a gente se baseia no legendário de Tolkien, mas nota-se por esse episódio, principalmente, que são maléficos. Caso contrário, eles não teriam destruído, sendo mostrados destruírem os assentamentos ou o assentamento dos Pés Peludos. O grupo está indo ao encontro do estranho. A gente tem que entender isso. Tanto que tanto o estranho quanto o grupo estão seguindo aquela constelação que o estranho desenhou com vagalumes lá no segundo episódio. Acho que no segundo episódio. Nesse episódio, o líder dos Pés Peludos deu a ele a página que contém essa constelação. E na primeira aparição do grupo, um grupo ainda sem nome, um deles estava com essa constelação numa espécie de escudo ou numa espécie de espelho. O que se sabe, segundo todo o legendário, é que é bem comum cultos aparecerem quando o mal
surge. É provável então que esse grupo esteja ciente a favor do mal, um mal que já surgiu, quem sabe até Sauron, como eu já especulei, mas também é provável que estejam em busca desse estranho por conta de alguma profecia, de algum dizer, de alguma coisa, e para o grupo só isso já seja o suficiente para nada se opor a eles durante essa jornada. Nori, por exemplo, tentou mentir sobre o destino do estranho, apontou para um lado e ele havia ido para o outro, mas aparentemente o grupo consegue senti-lo, tocou na árvore e sentiu ali o estranho, o poder do estranho, o que quer que seja. E ao identificar a mentira, o grupo mandou um recado com uma atitude super rude ali, queimando as casas daqueles pés peludos. Há quem esteja dizendo que sejam os magos azuis, mas trazer essa especulação eu acho que não é conhecer muito bem a natureza deles, não faz muito sentido. Se for, vai ser uma volta terrível. E outra, não é porque são 3 magos azuis e são 3 pessoas aqui que tem que ser referência a isso. Não creio. Eu creio que seja uma criação nova aí sim pra série, o que é plenamente aceitável, dado o fato do que eu falei aqui sobre os cultos que nascem de maneira quase espontânea quando o mal ressurge. O nome das 3 pessoas são Morador ou Moradora, Ascético ou Ascética e Nômade. Eu tô evitando cravar gênero porque, por mais que sejam atrizes vivendo esses personagens, o trio é colocado claramente de maneira andrógina, e também porque não vai fazer diferença alguma se isso for ou nunca seja revelado, não faz diferença. E aí você pergunta, PH, pode ser Sauron? Eu tô vendo muita gente perguntar isso. Cara, pode sim, até eu posso ser Sauron, né? Sauron é o novo Mephisto da cultura pop, então, sem especular muito, mas sim, pode ser. Sauron é um ser de muitos rostos, né? De muitas faces. Vamos lembrar o que eu já falei, que pra Eregion, ele aparece como Anatar, que é um elfo e tal. Então vamos lembrar também que Adar disse que partiu Sauron em 2 partes ou em 3 partes, algo parecido. Sendo assim, nada impede que esse grupo seja um Sauron se conhecendo nessas novas formas, nessa volta, assim como o estranho, que tá perdidaço, por sinal, também tá se conhecendo, né? Eu acho que é isso? Não. Quanto mais malabarismo pra dizer o óbvio, menos eu cravo. Acharam um olho ali no uniforme da Nômade e já cravaram essa viagem meio maluca. Enfim, eu não vou por aí. Sauron, acredito, vai ser uma revelação simples e óbvia. Ou isso, ou é porque eu simplesmente não gosto de ficar especulando muito. Agora, gente, antes de ir pro último tópico, um tópico bem legal, tá? O meu favorito até então. No primeiro comentário desse vídeo e em todos os vídeos da série, tem vários links para vários livros. Comprando pelos meus links da Amazon, eu ganho uma comissãozinha que acaba ajudando bastante nas contas do canal. Hoje eu te mostro essa edição especial aqui, deixa eu pegar. Essa edição super especial de O Senhor dos Anéis, né? Escrita aí pelo homem, escrito pelo mestre. Cara, essa edição, ela é simplesmente brilhante. É uma edição da HarperCollins, que eu acho que é a que melhor faz os livros de Senhor dos Anéis, né? Na história e tudo. Edição linda e outra, toda ilustrada pelo Alan Lee. Ela tem marcadores duplos, ó, dá pra ver aqui os 2 marcadores duplos, que é também muito interessante, porque um marcador eu marco os apêndices, que fica mais ao fim, outro marcador eu marco algo que eu esteja lendo agora ou estudando. Então tá aqui, e tem as ilustrações, como eu já falei, do Alan Lee, né? Aqui é uma ilustração completa de capa, ó. Pode parecer bobagem, mas isso aqui eu acredito que seja um item para colecionador. É um pouco difícil de sair andando por aí lento, mas tem aqui essa luva, né, de proteção da capa, que faz com que teu livro fique aí por muito tempo super protegido, bem guarnecido, bem guardado. Então tá aí, minha indicação da vez é esse Senhor dos Anéis aqui, esse box lindão. Box não, desculpa, o tomo completo dos 3 Senhor dos Anéis pelos links da Amazon, que aí você me ajuda, tá? Agora vamos lá pro último tópico, e particularmente o tópico mais legal desse vídeo. Uma grande referência ao legendário de Tolkien apareceu aqui na conversa, ou melhor, na despedida de Elrond, Disa e Durin. Ela fala adeus, e ele disse que não tem negócio de adeus com elfo. O certo é Namarie. Esses detalhes servem bastante para mostrar que os responsáveis estão tirando informações e características diretamente da obra e principalmente do legendário do Tolkien. Isso para além de dar um peso místico ali, todo simbólico a esse micro, não é nem mini, esse micro texto que teve
nesse episódio. Minha gente, Namare é um texto muito grande em Quenya, né, que Quenya, melhor dizendo, é uma das línguas élficas, como eu já expliquei no vídeo passado. Foi usado para desenvolver esse idioma e também foi usado para mostrar meio que a forma de pensar a estrutura desse idioma. Por isso que eu digo, uma coisa é criar um idioma, sugerir um idioma, outra coisa é desenvolver. E esse tipo de conteúdo, né, que é um poema no caso, vem para desenvolver, para mostrar como esse idioma se comporta. Ele aparece junto com o poema canção Marquíria. E esse texto é conhecido como sendo sobre o adeus élfico, porque Tolkien o traduziu como farewell, ou seja, adeus em inglês, né? Mas também é conhecido como o lamento de Galadriel em Lórien. Namare alterilo daine Lorietse. Então é o lamento de Galadriel em Lórien. Trechinho dele aqui pra vocês, vai. Abre aspas. Quem agora há de encher-me a taça outra vez? Pois agora a inflamadora, Varda, a rainha das estrelas, do monte sempre branco, ergueu suas mãos como nuvens, e todos os caminhos mergulharam fundo nas trevas. E de uma terra cinzenta, a escuridão se deita sobre as ondas espumantes entre nós, e a névoa cobre as joias de Calácira para sempre. Agora perdida para aqueles do leste está Valimar. Adeus, talvez hajas de encontrar Valimar. Talvez tu mesmo hajas de encontrá-la. Adeus. Namare. Bonito, né? Valimar fica em Valinor, ou seja, é o até logo para o elfo que vai para o Alemar, mas também é o até logo para o elfo que está sempre em busca de uma Valinor que mora dentro de si e dentro de todas as jornadas dos elfos. Bonito, né? Cara, eu acho. É por essas coisas que eu me apaixono aí. É por essas coisas. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e eu espero que eu esteja ajudando vocês a expandir a experiência com Anéis de Poder e a gostar mais da obra do Tolkien, que no final é mais para isso. É para que vocês tenham experiências próprias, se divirtam sozinhos ou sozinhas e encontrem novos mundos, encontrem uma Valinor do conhecimento. Um forte abraço em vocês, ou como nos ensinou Elrond, Nai Ili Iruva Namarie. Até a próxima e tchau.